Pílula do desenvolvimento aqui. A felicidade não é uma coisa mágica que surge quando você acorda. Você tem que criá-la. Deve adquirir os hábitos corretos e, com o tempo, começará a se sentir feliz. É por isso que hoje vou te ensinar as 3 melhores maneiras de trazer mais felicidade, para que você possa realmente aproveitar este jogo que todos nós chamamos vida. A primeira maneira de produzir felicidade é inclinando a balança para o seu lado. Segundo algumas pesquisas, cerca de 80% dos nossos pensamentos são negativos. Isso é ruim, porque cada vez que você tem um pensamento negativo, ele vem acompanhado de uma emoção negativa. Por exemplo, pense nesse pensamento muito comum que costumamos ter: não sou bom o suficiente. O que você sente quando tem esse pensamento? Dependendo de como você é, pode sentir-se aborrecido, envergonhado, culpado, deprimido ou simplesmente triste. O ponto é que, quando você tem um pensamento negativo desse tipo, se sente mal e gera sofrimento na sua vida. Por outro lado, quando você tem um pensamento positivo, como, por exemplo, as pessoas me amam, o que você sente? Você se sente bem, não é? Esse tipo de pensamento provoca o oposto, traz felicidade. É por isso que, se você quer ser feliz, deve inclinar a balança para que a sua quantidade de pensamentos positivos diários supere os negativos. Há 2 maneiras de conseguir isso. Uma consiste em criar o hábito de expressar agradecimento. Eu tenho um diário onde sempre escrevo algumas coisas, como algo que aprendi naquele dia, algo importante que tenha acontecido, algo que quero alcançar no dia seguinte. Mas, ao final, sempre escrevo pelo menos uma coisa da minha vida pela qual me sinto agradecido. Por exemplo, me sinto agradecido por ter um trabalho que realmente me agrada, ou sou grato à minha mãe por ter me ensinado a me esforçar desde pequeno. Ao separar simplesmente 1 ou 2 pontos para pensar e registrar uma coisa pela qual se sente afortunado, você obriga seu cérebro a ter pensamentos positivos e treina seu cérebro para que veja o bom da vida. Com o tempo, você perceberá que passou a ter mais pensamentos positivos durante o dia. A segunda maneira de inclinar a balança para o seu lado é aprender a não pensar demais. Veja, frequentemente entramos em espirais de negatividade. Começamos a pensar em algo que nos aconteceu e fazemos suposições negativas baseadas nesse fato. Por exemplo, digamos que alguém deu um fora em você no passado. É possível que você algumas vezes reproduza esse momento na sua cabeça e que pense: por que eu disse aquilo? Ela deve pensar que sou um perdedor, não sou atraente, nunca encontrarei o amor. Isto se torna cada vez pior quando caímos em uma espiral de negatividade dessas e podemos passar facilmente 30 minutos ou 1 hora simplesmente nos torturando, provocando uma grande quantidade de sofrimento. Por isso é importante que você seja capaz de perceber que está entrando em uma dessas espirais de negatividade para impedir que comece a se torturar. A melhor maneira de alcançar isso é praticando meditação. Meditar é como levantar pesos e se exercitar, mas com a sua mente. Quanto mais você meditar, maior será sua habilidade para controlar seus pensamentos. Você será capaz de se segurar quando estiver prestes a cair em uma espiral de negatividade e inserir manualmente um pensamento positivo para evitar que produza mais sofrimento. Voltando ao exemplo anterior, se você percebe que está em uma espiral de negatividade, relembrando aquela rejeição do passado, simplesmente você pode pensar: sabe, na verdade foi bom que ela me rejeitou. Se eu treinar mais, serei melhor quando falar com as garotas. Isso faz com que a situação pareça positiva e a espiral de negatividade seja interrompida. Se você escrever no seu diário e também começar a meditar, vai começar a ver pequenas mudanças na balança em poucas semanas. E não é necessário que a diferença seja grande para que comece a acontecer uma mudança no seu nível de felicidade diário. Um dia que você passe com 70% de pensamentos negativos será muito melhor de um dia que você passe com 80% de pensamentos negativos. Uma outra maneira para trazer mais felicidade para nossas vidas é construir e manter laços sociais. O explorador Yossi Ginsberg passou várias semanas na selva do Amazonas, completamente só. Logo depois da expedição, perguntaram a ele o que tinha sido mais difícil na experiência, o que havia causado o maior sofrimento. Ele respondeu que não foram os milhões de mosquitos que se alimentavam dele noite e dia, nem o clima severo ou os encontros com os animais perigosos ou com os nativos. Foi a solidão que ele sentia. Logo nas primeiras semanas, teve que criar amigos imaginários para se sentir acompanhado e não ficar louco. Quase todos os seres humanos temos uma necessidade interna de laços sociais. Está em nosso DNA. Se você não tiver esses laços, o seu cérebro se encolherá e é provável que desenvolva algum tipo de enfermidade mental. Mas, além disso, construir e manter laços sociais permite trazer mais felicidade para a nossa vida por 2 razões. Em primeiro lugar, conversar com as pessoas é uma espécie de jogo.
Você pode trocar informações, resolver problemas juntos ou provocar e brincar com o outro. Todas essas coisas são satisfatórias e prazerosas para nós, os seres humanos. Essas coisas nos fazem sentirmos felizes. A segunda razão pela qual você precisa construir e manter laços sociais é porque isso nos ajuda a lidar com as fontes de sofrimento. A vida é difícil. Todos nós, em algum momento, enfrentamos coisas como a perda de um ente querido, lesões graves ou a típica má sorte. É inevitável. Essas coisas nos fazem cair em espirais de negatividade profundas, das quais costuma ser muito difícil sair por nossos próprios meios. Mas quando você tem laços sociais fortes, você tem com quem desabafar, de compartilhar o estresse, a culpa e outras emoções negativas que costumam acompanhar essas situações desagradáveis. Isso reduz significativamente o sofrimento que essas situações podem produzir, porque você já não sente que está enfrentando tudo sozinho. Como fazemos para construir e manter laços sociais? Bem, uma das maneiras mais eficazes é simplesmente adquirindo o hábito de se aproximar de uma pessoa por dia, no mínimo. Pode ser um velho amigo com quem você já não fala há muito tempo, pode ser um estranho que se sentou ao seu lado quando estava indo para o trabalho, e até pode ser aquela velhinha simpática que está sentada no parque alimentando os pombos. Isso não importa, porque simplesmente ao se expor e iniciar uma conversa, você criará um laço com outro ser humano, e isso fará você mais feliz. Isso também melhorará suas habilidades sociais com o tempo, permitindo que você construa laços cada vez mais fortes com outras pessoas. Agora, vamos falar da terceira e última maneira de trazer mais felicidade para a sua vida. Eu a chamo de se transformar na musa. Isso parece muito mítico. Do que exatamente você está falando, Pílula? Bem, há muitos nomes para isso, mas é possível que você conheça como estar em estado de fluxo. Isso acontece quando você está 100% concentrado em uma atividade. Cada movimento, cada pensamento flui para fora de você sem nenhum esforço. Você não tem que pensar, acontece automaticamente. O tempo voa e você se sente incrível em tudo que faz. A razão por que a chamo de se transformar na musa é que quando você está em estado de fluxo, sente que já não é você mesmo. É como se uma espécie de energia mística ocupasse seu corpo e tivesse todas essas ideias assombrosas. Essa é só uma maneira divertida de pensar a experiência e que me faz desfrutá-la muito mais. Mas, caso não agrade, você pode chamar de estado de fluxo. Pesquisas demonstraram que quando estamos em estado de fluxo, quando nos transformamos em musa, nosso cérebro inunda nosso corpo com grandes quantidades de dopamina, endorfinas e serotonina. Estes são neurotransmissores que produzem muito prazer. São os mesmos que as drogas pesadas como a cocaína e o êxtase contêm para fazer você se sentir muito, muito bem. Em certo sentido, se transformar na musa é, entre aspas, estar drogado de vida. Desta maneira, você se sentirá extremamente bem e feliz sem causar um grande dano ao seu corpo, como fazem as drogas pesadas. É por isso que eu digo que esta é a maneira mais poderosa de trazer a felicidade para a sua vida. Porque quando você estiver se sentindo mal, pode simplesmente se drogar da própria vida. Mas como se faz exatamente para entrar em estado de fluxo mais frequentemente? Bem, é bastante simples. Provavelmente você já tem algumas coisas que gosta de fazer. Pode ser qualquer passatempo, qualquer tipo de trabalho ou habilidade que permita a você ser criativo de alguma forma. Você só precisa passar algum tempo se divertindo com essa atividade que tanto gosta de fazer todo dia. Por exemplo, minha atividade favorita para esses casos é dançar. Danço há mais da metade da minha vida. Danço 30 minutos. Às vezes mais, às vezes menos, mas quase todos os dias. Quanto maior for a frequência com que você se transforma na musa, mais você entrará no estado de fluxo em mais atividades. Você perceberá pequenas mudanças na sua personalidade, estará mais alegre, mais criativo e desfrutará muito mais ao fazer as coisas simples. E o que é fantástico de passar mais tempo nesse estado é que com o tempo você se tornará muito bom em qualquer atividade que goste muito de fazer. Se você gosta de desenhar e se diverte com isso só 30 minutos por dia, em 2 anos se tornará tão bom que poderia ganhar a vida com isso. Pelo resto da sua vida, você irá impressionar as pessoas com essa habilidade. Então, se você quer trazer mais felicidade para a sua vida, tudo o que você tem que fazer é inclinar a balança para o seu lado, construir mais laços sociais e passar mais tempo transformando-se na sua musa. Por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados.